Então, sejam muito bem-vindas ao nosso encontro. Eu não sei se vocês me conhecem, né? Eu sou a Cláudia Guinoli, sou idealizadora do Centro Florescer. Estou um pouquinho afastada aí da rede social, né? Vim aí colocando bastante a minha energia nisso e senti assim de fazer esse recolhimento. Em outro momento também posso compartilhar como que está sendo essa experiência. Tem uma pessoa que cuida até para mim, né? Então, por isso que as coisas continuam, né? Tudo sempre continua, né? E estou muito feliz com esse encontro, né? A ideia de fazer via Zoom é justamente que vocês possam, né, tirar dúvidas, se quiserem, partilhar também das suas experiências, né? Eu vi que não ligaram a câmera, às vezes também estão já num descanso e aproveitando para assistir um pouquinho esse encontro, né? Mas sintam-se à vontade, a gente tem no Zoom um bate-papo, então se vocês quiserem escrever conforme a gente for trocando, fazendo perguntas, interagindo, a ideia é justamente para isso, para que vocês se sintam acolhidas, né, nesse encontro, e eu acredito que isso torna muito mais rico. E então, assim, eu e a Sheila, a gente acabou se encontrando por sintonia do universo, né, através da Tati. Talvez vocês até já tenham escutado eu falar da Tati. Tati é psicoterapeuta, ela trabalhou é, quase desde o começo lá no Florescer, né, até ela migrar tudo para o online. É, e a gente tem ainda uma relação muito legal de amizade, né? Eu ainda faço as terapias com ela, e a Sheila também tem amizade com ela. Então, o universo proporcionou esse encontro, e aí, né, nas nossas conversas, Sheila, a gente decidiu, né, proporcionar esse encontro gratuito para a gente falar um pouquinho sobre esse tema que a Sheila, né, escolheu, inclusive, que é sobre perdas e luto, né? E a gente trocou umas ideias, a gente vai conversar isso com vocês. Eu vou trazer um pouquinho da minha perspectiva em vida, né? Não tive, e é interessante isso, porque eu não tive nenhuma perda, né, de ente querido, sabe, assim, né, de sangue, assim, da minha família. Eu já tive, sim, perdas, acompanhei perdas muito significativas, como, por exemplo, a minha sogra, né, o meu sogro. Então, a gente sente isso, mas não sente o que aquela pessoa está sentindo, né? Isso é uma coisa que a Sheila vai falar também. É, mas é, eu acredito que perdas e luto a gente vivencia no nosso dia a dia, né? Pequenas perdas e pequenos lutos, e às vezes até grandes, mas não efetivamente uma morte, né? Acontecem na nossa vida. E eu acredito que isso é um grande preparo quando a gente toma consciência de tudo isso, quando a gente se permite experienciar e não amortecer isso que a gente está passando, né? Porque isso é muito importante. A gente tem vários amortecedores, né, Sheila, na nossa vida. E, e a questão eu acho que é essa expansão da consciência, né? Esse autoconhecimento. E a gente tem muita coisa para desmistificar também, porque quando eu falo, né, que as coisas elas depende da forma como a gente passa por aquilo, que pode ser leve, não significa que você é passiva, que você é só paz e amor e que tudo bem as pessoas morrerem, que você não sente nada, ou que tudo bem você passar vários desafios, se esfolar toda na vida e que tá ok, é leve, é fluido. Não, gente, não é isso que eu quero dizer, né? Isso é importante já trazer, né, eu digo, um choque de realidade, porque desafios todo mundo tem, né? Se a gente está aqui nesse plano, nas experiências, né? É porque a gente precisa passar por isso, passar por tudo que nos é concedido de alguma forma, né? Inclusive as perdas que fazem parte. Porque para nascer algo novo, né? Para que uma pessoa possa nascer,
ela precisa morrer. E assim, aí eu trago um pouquinho da minha visão, né, Sheila? Já até estou me estendendo um pouquinho antes de tu entrar, de eu passar a palavra para ti. Fica tranquilo. Eu até comentei com a Sheila. Isso me veio muito forte, assim, quando eu me tornei mãe, especialmente no trabalho de parto. A Alice, que é a minha filha, ela vivia, né, em um meio aquoso, ela vivia na água, dentro da minha barriga, né? E para que ela pudesse vir para a Terra, para esse plano, para suas experiências, ela precisou morrer para essa vida que ela estava aqui dentro. Inclusive, tem até um diálogo muito bonito de dois irmãos, né, gêmeos, conversando dentro da barriga. E eles fazem uma conexão com Deus, né, do tipo, nossa, mas você acredita que Deus existe? Sim, existe. Eu escuto toda a vida a voz, né? E aí fala da mãe, né? Eu escuto toda a vida a voz dela falando, claro que existe alguma coisa lá fora. E eu até me arrepio de falar desse texto, porque ele realmente traz muito isso, né? O desconhecido. E quando uma criança vem ao mundo, tanto a mulher, quando ela entra em trabalho de parto, e não que entre, mas que vai, né? Quando o bebê vai nascer, ela experimenta o desconhecido, né? Ela não sabe como que vai ser aquele parto, ela sente medos, né? Porque existe o medo de morrer, o medo de perder aquele bebê, né? Qualquer pessoa é, é, normal vai sentir isso, porque o medo ele é um mecanismo de segurança, né? De proteção, né, Sheila? Então, assim, ali já começa um processo. Quando a gente nasce, a gente já está vivenciando a morte, né? E ao longo da nossa vida, então, na experiência terrena, né, que eu chamo, a gente vivencia vários processos de perda e luto até a gente voltar, né, para o mesmo ponto que a gente chegou da morte e do renascimento. Só que nesse renascimento a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe, né? A gente tem muitas filosofias, religiões, né, que acreditam em reencarnação, em vida após a morte. Então assim, mas a verdade é que a gente não sabe o que vai acontecer depois, mas a gente precisa ter algo para crer, né? E isso se chama fé, né? Quando a gente acredita que existe algo maior, que existe algo depois, que não estamos aqui à toa. E aí, dando essa introdução aí, eu passo a palavra então um pouquinho para Sheila, porque diferente de mim, a Sheila tem uma experiência de perda e de luto efetiva, né? Mas acredito que muitas perdas e lutos que foram te preparando para esse momento também, né, Sheila? É isso, né, Clau? E quando a gente conversou e chegamos a escolher esse tema, né, que na verdade você pode curar o seu coração, né? Como ter, né, esse renascimento, como ter essa paz, mesmo após ter uma perda tão grande, tão efetiva, tão próxima de um ente querido, né, que como você disse, a gente tem as perdas todos os dias, várias perdas, mas uma perda de um ente querido, de uma pessoa muito próxima, aquilo é algo muito forte, né? Que realmente traz uma experiência muito impactante. E o quanto é importante a gente falar sobre isso, né? Então, eu lembro quando a gente conversava para escolher o tema, como isso ainda é tabu, né? Falar de Muito morte, tabu. como Uhum. a gente ainda nega, né? Isso que é algo tão natural, porque nós somos natureza. Então, se a gente olha uma planta, né, uma semente, ela vai germinar, ela vai brotar, ela vai crescer e ela vai morrer. Então, a natureza tem esse ciclo, e nós somos esse ciclo, né? E temos vários ciclos ao longo da nossa vida. Então, ter um renascimento após uma perda é um novo ciclo também, né? E aí já a palavra fala, é o renascimento. Então, acho que compartilhar essa experiência e trazer esse tema para a gente desmistificar esse tabu e falar
começar a pensar em como a gente pode lidar com as nossas perdas como um todo, é a nossa intenção, né, dessa noite aqui. Os nomes que você falou aí, eu conheço todos os nomes, então acho que são as minhas amigas, bem-vindas, companheiras. Agradeço muito, né, por estarem aqui conosco, e agradeço a você também, Cláudia, essa oportunidade da gente estar junto e podendo falar sobre esse tema. Então, assim, eu quero falar um pouquinho da minha experiência, porque eu acho que a gente vai conseguir ir trocando aqui, fazendo um ping-pong, nós duas, com várias coisas, e que a intenção é, então, contribuir com quem está, né, nos ouvindo, nos assistindo, nos acompanhando. Eu perdi, então, meu esposo, né, em 2019, em dezembro de 2019. Nós tivemos um relacionamento de 24 anos, então foi bastante tempo. Quando ele faleceu, ele tinha 47, eu 43. Então, ele fez parte da minha vida adulta, da minha construção enquanto adulta, né? Enquanto mulher, enquanto esposa, enquanto mãe, enquanto profissional. Ele esteve ao meu lado esse tempo inteiro. Então, a gente começa a olhar também os papéis que a gente tem na vida e o que essa pessoa também faz parte. E, de repente, essa pessoa não está mais ali. A gente tem essa perda física, de uma hora para outra, pronto, né? Não está mais ali, aquele físico não existe mais. Uhum. E foi um momento muito rápido, foi de um trauma e uma ruptura, porque foi de quarta-feira que ele ficou doente, no sábado ele faleceu. Então, é algo muito rápido, né? Mas eu acredito muito, assim, que perda é perda. Às vezes a gente até comenta, né? Quem acompanha uma doença há mais tempo e vai vivenciando ali as fases, até chegar ali à fase terminal, talvez isso prepare melhor, né? Eu não vivi isso, então não sei dizer, né? Mas eu acho que o momento da perda que você vê ali, como assim? Aquilo acabou, a pessoa não está mais ali, é igual, assim, imagino que o impacto seja muito grande. Né? Até porque o luto, ele tem um processo, né, Sheila, para todos, né? Independente do tempo, de como que foi, né, de como aconteceu essa morte, o luto, ele tem as suas fases e precisa, né, ser vivenciada essas fases, né? Precisam ser vividas, com certeza. E trazendo, então, assim, a gente até colocou ali na live alguns tópicos que a gente ia falar, né, Clau? Então, trazendo um pouquinho dentro da minha história para esses tópicos também, a gente tem a questão de experimentar os sentimentos, né? Que é bem isso que você está falando, as fases do luto e os sentimentos que vêm. Então, assim, é a tristeza, é uma dor que ela se torna uma dor física, que o peito parece que vai arrebentar, é uma angústia na garganta, que é uma bola de futebol, e depois ela vai diminuindo para uma bola de tênis, e depois uma bola de ping-pong, né? E o tempo vai amenizando. É a tristeza, é a dor, é a angústia, é o medo, né? Porque assim, algo mudou, né? É a mudança. Você estava acostumado com uma situação e você teve uma mudança. E aí é o desconhecido. Como é que vai ser agora? Né? E aí vem um pouco do que você até falou antes, que veio na minha cabeça a frase, né? Viver um dia de cada vez. A gente acaba conseguindo lidar com isso dessa forma, vivendo um dia de cada vez, porque você não consegue ter energia de pensar algo lá na frente. E né? olha, mulheres, até fazendo um parênteses aqui, né? Como isso conecta com o nosso dia a dia, se a gente parar para pensar, né? Porque a gente está aqui, são o quê? 9h20 da noite, né? Vai chegar um momento que esse dia vai acabar. Você vai fechar o teu computador, desligar o teu celular e você vai dormir. E esse dia acabou, né? Então, assim, existe uma perda, você perdeu mais um dia de vida. Mas às vezes a gente nem reconhece isso, né? A gente acaba entrando no piloto automático. Então, essa questão eu vejo assim, sabe, Sheila? Eu gosto muito de conectar as coisas. Eu sou muito assim, sabe? Para a gente entender como a vida realmente funciona e como a gente está num emaranhado, né? E quanto mais a gente desenvolve a nossa percepção, quanto mais a gente se observa, quanto mais a gente experimenta, essa é uma palavra que eu gosto muito, né?
mais a gente consegue transformar as coisas. Porque tem uma frase da Monja Coen que eu gosto muito que diz que o sofrimento ele é opcional, né? Olha a Porque, conexão. olha só, A gente não combinou, olha a não conexão. combinamos, gente. Isso, ele é capa do livro, inclusive. Esse livro é muito bom, ó. Fica aí até uma dica para vocês lerem. E eu acredito muito nisso, né? Então, até trazendo de novo da minha experiência do parto, eu lembro que isso era uma coisa que eu tinha, assim, muito vivo em mim. Nossa, para mim, o parto, ele vai ser um rito de passagem, um processo de transformação, né? E eu sabia que muitas partes minhas teriam que morrer, né, para essa face da mãe renascer. E tu já passou por isso também porque é mãe, né, Sheila? E aí eu queria até, assim, que tu conectasse um pouco essa tua experiência real de luto, né, com o processo de maternidade, de vida, né? Então, que isso eu acho muito bacana. Então, a gente tem opções, né? Às vezes a gente se vê no limbo, que eu digo que isso é parte também do luto, se vê no limbo. E falo até para vocês por experiência recente, para mim o puerpério ele teve uma duração que não foi assim, tipo resguardo. Ele durou um pouco mais de um ano. Quando eu tinha quando a Alice tinha 9 meses, eu consegui sentir essa transação. E eu vi muito assim, vivenciando um luto que, claro, completamente diferente de perder alguém, né? Mas um luto, sabe? Um luto assim de não saber mais o que fazer, para onde que eu vou, e às vezes nem aparenta, né, Sheila, Isso. que a pessoa está vivenciando um luto. E às vezes a gente não consegue entender alguns sentimentos também, porque a gente briga muito contra, a gente não foi preparado para isso, né? Uhum. Então, de que forma a gente foi criado para lidar com essas perdas da nossa vida, né? Então, você tem que assumir mais o papel de mãe. Mas você perdeu uma liberdade ali que você tinha de tomar um banho do tempo que você queria, que agora você não tem mais esse tempo, de fazer a unha, do autocuidado, que eu acho que é uma das coisas que a gente sente muito enquanto mulher, né? Porque o cuidado é todo para o bebê. Então, até você começar de novo a se conectar com você mesma como mulher, você fica muito um papel de mãe. E é uma perda que você tem importante e emocional muito grande, né? E aí impacta também o relacionamento, é tudo uma conexão. E essa questão da gente entender os sentimentos, eu acho muito importante que a gente só cura algo a partir do momento que a gente consegue reconhecer. Isso. Né? Então, se eu reconheço que eu tenho uma perda, que eu tenho uma tristeza, que eu tenho uma dor, aí eu vou conseguir acolher e dizer, sim, eu estou sentindo, está doendo, e agora eu preciso ficar aqui nesse tempo no fundo do poço. Mas isso vai me trazer de volta. Né? Então, elaborar, né, esse sentimento, acho que isso é muito importante. A gente conseguir parar e elaborar o que está acontecendo, reconhecer para acolher, né? Então, a Luíse fala muito, né? Não existe cura da dor sem passar pela dor. Então, às vezes, a gente busca anestesiar os sentimentos, né? Busca fugas para alguma coisa. Só que em algum momento, aquilo ali, porque aquilo não está curado, aquilo está passageiro, dentro de você. Né? Então, ou acaba caindo até numa dependência, né? Nessa fuga. Ou então vai ter que tirar, levantar em algum momento, né? A sujeira que foi colocada embaixo do tapete para olhar para isso, né? Mas né, em algum momento ela vai vir, em algum momento vai ter um vazio, alguma coisa vai acontecer, ou às vezes pode ser até fisicamente, né? Como a gente falou, assim, a dor que vai arrebentar o peito. Como a gente sabe que a emoção nos traz, às vezes, algumas dificuldades, como algumas doenças, isso é comprovado cientificamente, né? Então, em algum momento, isso vai vir para que você possa ter a oportunidade de elaborar e de passar por isso. E aí também, Clau, é muito a questão de se respeitar,
né? Que aí é o tempo de cada um. Você falou agora do teu período de puerpério, né? Foi o teu período. Então, Isso. assim, A cada um Gabi tem até deixou aqui no bate-papo, ela falou que o dela durou uns 2 anos e pouco, então para ver, né, como cada ser é único, né? Não existe assim uma regra, por mais que a gente tenha uma média, né, um parâmetro de como acontecem as coisas na vida das pessoas, cada ser é único e eu acho que a gente precisa trazer cada vez mais esse olhar assim de empatia, né, de tentar se colocar no lugar mesmo que a gente não vá conseguir, porque cada um tem uma forma de lidar com as coisas, né? Eu costumo dizer, né, que eu posso encontrar outra pessoa que perdeu o marido da mesma forma, mas eu não sei a dor dela. Eu não Uhum. conheço. Né? Eu posso imaginar, ter uma ideia, mas a história dela é muito única, a individualidade, a relação que eles tinham, né? E o que a gente pode conectar muito também, né, Clau, são os sentimentos de culpa, de julgamento, a gente se massacra, né? Às vezes a gente chega a achar que a gente está merecendo aquele sofrimento, porque a gente não é bom o suficiente. Então, e aí eu lembro assim na maternidade, às vezes nossa, o Lucas tinha uma cólica, e eu pensava, meu Deus, será que eu comi alguma coisa? Eu sou culpada porque ele sentiu a cólica, né? Então, a gente vive trazendo esses massacres para nós, né? E o quanto isso no dia a dia a gente faz na nossa vida inteira, com tudo. Né? O quanto a gente acha que a gente não é boa o suficiente, que a gente não é merecedora de ser feliz, que a gente às vezes está aqui só para sofrer, né? Então, eu acredito muito que entender que tem... Às vezes a gente esquece de ser vulnerável. Isso. Né? A gente acha que mostrar uma vulnerabilidade é uma fraqueza. E não é. Né? A partir do momento que a gente encontra essa força e essa autoconfiança de dizer eu sou vulnerável, hoje eu não estou bem, hoje eu preciso chorar, hoje eu não estou legal, hoje eu não vou conseguir fazer isso, amanhã Aí eu já consigo, mas começa a hoje cura, não. né? Já começa a cura. Mas a gente está numa sociedade que não é dessa forma, né? A gente ainda competitivo, a gente ainda é muito de comparações. Então, trazendo de novo para a maternidade, que idade que o bebê começou a caminhar, que idade começou a engatinhar, se já tem dentinho, gente, é muita comparação. E voltando naquela questão, cada ser é único, né? A gente não tem. Quem tem 2 filhos, eu só tenho um, mas todos que falam tem 2 filhos são totalmente diferentes, gêmeos são diferentes, né? Então, essa questão da vulnerabilidade, eu acho que é algo também... E, assim, o luto, as perdas, independente dela, trazem essa oportunidade para a gente, né? Então, eu vejo muito assim que nós sempre temos escolhas na nossa vida, né? E durante o meu processo de luto, eu fiz terapia, eu faço ainda, encontrei a psicanálise, que me apaixonei, e a minha psicanalista perguntou um dia para mim, Sheila, você sobreviveu. E agora, o que você vai fazer com isso? Então, essa pergunta, assim, eu lembro que eu senti do meu dedinho do pé até o último fio de cabelo, me arrepiou toda, foi como se eu tivesse recebido um chacoalhão e dito, agora você tem que escolher. Você vai ficar depressiva, triste, naquela dor, ou você vai tentar aprender o que for possível, acreditar que existe um porquê para isso, porque sem a fé a gente também não consegue, né? E a fé não é muito fácil você dizer que tem fé quando você faz uma oração e você é atendido, né? Eu pedi para melhorar e ficou saudável. Nossa, é ótimo. Mas e quando você não é atendido? Quando não acontece o pedido que você faz? O que você faz com essa fé, né? Então, essa fé, ela é o quê? Ela é confiar e entregar, né? Então, independente do que acontecer, e a gente volta a entender que a gente não tem o controle, que tem algo maior que controla, né? Que nada é por acaso. E aí vem para a nossa sensibilidade. Eu acho que, até falando por que não, às vezes os meninos não vêm para o autoconhecimento, até gostam. Talvez vem para a nossa a sensibilidade feminina de nos conectar com esse chamado espiritual. Sim. Né? Porque a nossa percepção ela fica muito mais aguçada. A gente vê sinais o tempo inteiro. A gente enxerga vários milagres acontecendo o tempo todo, né? Então,
mesmo aquela dor, mas independente dela, você consegue enxergar muita coisa. Uhum. Né? Eu vejo que... Ô, Sheila, tu falou ali, eu não queria perder a linha, tu falou algo bem interessante, assim, né? Eu vejo muita relação, assim, né, com o nosso dia a dia, e esses momentos que são momentos desafiadores. Eu uso o meu exemplo, que é a maternidade, que foi um processo muito transformador, mas outras mulheres podem estar vivenciando, por exemplo, um rompimento, um divórcio, né? Ele é um processo de perda e luto, sabe? Então, a saída de anos de um trabalho, né? Nossa, eu trabalhei a minha vida inteira naquela empresa. É um processo de perdas e luto. E aí, o que eu acho que traz um grande chamado, né? É a gente olhar para as revisões, revisar a nossa vida, revisar a nossa passada aqui na Terra, né? Com essa perda, com experimentando todos esses sentimentos que vêm à tona, o que que eu posso mudar a partir de agora na minha vida? Porque tem coisas que automaticamente irão mudar. Aquilo que a gente não tem controle vai mudar, né? Tem coisas que você precisa fazer, né? Mas o que eu posso e quero mudar a partir desse renascimento, porque todo mundo que passa por uma perda e luto, né? E por isso que eu gosto, assim, de olhar para tudo de uma forma mais macro. Às vezes a gente olha para as coisas de uma forma muito micro. Ah, não, perda e luto, então é quando você perde alguém, morre, deu, acabou. Não, gente, perda, luto, nascimento, renascimento estão acontecendo a todo momento. A gente só consegue enxergar isso quando a gente entra no autoconhecimento, quando a gente eleva os nossos pensamentos, traz um pouco mais de consciência, gratidão por todo o processo, por mais desafiador que seja, né? Aí sim é aquilo que eu falei lá no início, que talvez, né, eu acho que a maioria ali não escutou, é... até me perdi um pouco, porque subiu aqui. Me perdi. O que eu falei lá no início? Gente, às vezes me dá um tilt, eu acho que isso é cabeça de mãe, tá? Vários tipos de perdas que a gente tem todos os dias, né? O quanto a gente não está preparado, a gente comentou por que a gente escolheu esse tema, o tabu que ainda é, né? Mas eu acredito assim, ó, eu lembrei o que eu queria falar, né? Especialmente para nós mulheres, pode ver, a gente está só em mulheres e a Sheila até me perguntou lá no início, nossa, será que vai entrar algum homem? Eu falei, olha, normalmente o meu público que eu trabalho com autoconhecimento, ele é mais feminino, né? Mas assim, eu vejo que isso já está mudando um pouquinho. Mas falando de mulheres, né, nós somos muito cíclicas. Então, a cada 30 dias, nós estamos morrendo e renascendo. E a prova de que nós estamos desconectadas dessa morte e desse renascimento é quando a gente não consegue aceitar que vai ter momentos em que a gente vai estar mais expansiva, mais produtiva, que vai ter momentos que você vai estar mais introspectiva, mais triste, vivenciando um pouquinho, assim, eu diria um fragmento, né, dessa sensação de um luto, de uma perda, porque, né, a mesma forma, eu gosto de trazer muito a questão da menstruação, da mesma forma quando a gente menstrua, significa que um óvulo não foi fecundado, então, né, uma vida não foi fecundada, então existe uma perda, né, uma perda através desse sangue, né, o que que eu tô deixando ir com isso, né, o que que eu estou deixando morrer para que algo possa viver na minha vida, porque senão o que que acontece, né, Sheila? A gente só acumula sentimentos, pensamentos, coisas, né? E isso a gente pode, inclusive, trazer com o teu processo, né? Se eu não experiencio os meus sentimentos, né? Se você não tivesse experienciado, sentido tudo que o luto trouxe, né? Se você não tivesse, não, eu não quero olhar para nada disso, eu não quero tirar as coisas do meu marido, o quanto que você teria acumulado, né? E uma hora esse acúmulo tem um limite, né? Isso a gente traz para o dia a dia de novo, né, Clau? Porque assim, o quanto a gente vai acumulando sentimentos,
peso, né? O quanto a gente vai criando camadas na nossa vida, que chega uma hora que a gente pensa assim, meu Deus, quem sou eu? Do que eu gosto? E quando tem essa questão de uma, né, desse luto de uma pessoa, de uma, né, no caso assim, o meu marido, foi um processo de resgate meu. Eu comecei a de novo procurar quem é a Sheila, porque a gente fica tão em sintonia com o outro, a gente se conecta tanto, né, num casamento, num relacionamento, e isso acontece no divórcio também, como você falou, que é outro tipo de perda, né? E você tem que começar a se encontrar. Então, assim, nossa, que tipo de música que eu gosto mesmo? Será que eu gosto desse estilo, mas é porque o Ney gostava? Ou eu também ou eu gosto? Então, Legal isso, Sheila. Uhum. sim, e aí é bem o que você estava falando, eu tenho que deixar ir para começar a nascer e vir o novo, porque não tem espaço para tudo, né? A gente não consegue, é É, humanamente impossível a gente deixar acumular tudo, né? Não tem espaço. é. E Então, olha o que, novo aham, pode continuar, depois eu falo. E esse novo vai trazendo essa beleza, essa gratidão, né? Eu lembro assim, eu gosto muito de falar sobre a gratidão, porque para mim ela é algo que a gente tem que cultivar na nossa vida. E se eu puder dar uma dica para quem está nos escutando, essa seria para começar hoje, assim, pegar um caderninho, começar a realmente praticar, escrever todos os dias 3 gratidões e por quê? Porque isso prepara a gente para a vida, prepara para lidar com qualquer situação. Então eu lembro do momento né, no velório e eu com meu coração cheio de gratidão pela vida que a gente teve, pelo amor que a gente viveu, por como eu fui amada, como eu fui cuidada, como o Ney me incentivava, como ele me admirava, sabe? Então, tinha tanta coisa que aquilo trouxe muita serenidade. E que às Aham. vezes, no momento de desafio, a gente não tem essa serenidade, né? Onde às vezes a gente se desequilibra, se perde um pouco, e aí tem que voltar de novo para os eixos ali. E claro que também está tudo certo, né? Esse desequilíbrio e tal, a gente também tem que reconhecer isso. Tem esses É, momentos, com certeza. duas coisas assim, né, que eu até queria complementar aqui nesse encontro. A primeira é que uma das meditações mais conhecidas que a gente tem no yoga, né, no processo de autoconhecimento é a autoinvestigação. Quem sou eu? E muitas vezes é através desses processos de perdas que a gente tem na nossa vida, qualquer uma delas, e aqui a gente trouxe, né, essas perdas mais efetivas, assim, digamos assim, né? Mas a gente começa por essa pergunta, né, a investigar realmente, porque a gente tem muitas influências, a gente traz crenças, né, a gente traz alguns padrões, inclusive, que a gente herda, né, dos nossos pais, de cuidadores, das pessoas que conviveram, né, e aí ali a gente começa esse processo de o que a gente chama de retorno de volta para casa, né, de a gente reconhecer qual é a nossa essência, porque a partir desse momento a gente tudo começa a fazer mais sentido, né? E outra coisa que tu falou, é normal esses desequilíbrios, completamente, né? A gente precisa sair dessa ideia de que, se eu tô no autoconhecimento, se eu tô buscando a espiritualidade, então eu tenho que estar o tempo inteiro equilibrado. Primeiro que o equilíbrio, ele vem dos desequilíbrios, senão não precisaria, né? E o equilíbrio, ele é um movimento, né? Ele não é estático. Então, o que é? É só a gente pensar numa gangorra, né? Uma gangorra reta, ela não para reta, né? Ela vai oscilando. Uma árvore, né? Ela se equilibra, mas o vento passa, ela vai de um lado, vai para o outro, horas ela vai mais para um lado, hora ela vem um pouco mais para o outro. Então, e ali a gente vai buscando a nossa estabilidade. Então, sentir o desequilíbrio é humano, é espiritual, né? Então, essa integração que eu acredito que a gente precisa fazer também na nossa vida, né? Então, olhar, a gente, né, retomando, experimentar os nossos sentimentos, né? Aceitar os nossos desequilíbrios, porque é a partir disso que a gente vai conseguir buscar o verdadeiro equilíbrio na nossa vida, né? Não é ser passiva, né? Não é ser a boazinha ou a coitadinha ou a vítima, porque, né? Por exemplo, nossa, eu perdi o meu marido agora, né?
sim, vai ter um momento que você vai sentir que você vai querer cuidados, mas eu acredito que é assim, tomar as rédeas da nossa vida. Eu acho que é isso que a gente quer trazer nesse encontro, né, Sheila? Mesmo. E também outra coisa que acontece nos momentos de perda, sejam elas, né, quais sejam, né, Clau, é a gente ter pensamentos fixos, né? Às vezes a gente se vê ali num ciclo vicioso de pensamentos fixos, Uhum, né? Então, e aí vem uma outra questão que é muito importante, que é a gente saber pedir ajuda, né? Então, ter essa capacidade também, que aí, através dessa questão, eu reconheci o que está acontecendo, eu estou sentindo, eu acolho, e agora eu percebo que eu não dou conta sozinha, né? Até aqui eu fui, até aqui eu dei isso. conta, mas agora eu preciso de ajuda. Então, muitas vezes a gente traz pensamentos muito depreciativos para a gente e fixos, né, o tempo inteiro. No meu caso, com 10 meses, eu só pensava em duas coisas. Como é que seria um ano, a data de um ano, que as datas são algo muito impactantes, principalmente no primeiro ano, né, de uma perda assim. Então, assim, como vai ser dia 21 de dezembro de 2020, quando for um ano de morte? E a questão de trabalhar no lugar, no local, eu trabalho em um hospital, e foi lá que o Ney faleceu. E aí eu comecei a falar, meu Deus, como é que eu estou trabalhando aqui, vendo? E eu não conseguia sair desses dois pensamentos. Só que eu me percebi fazendo isso, né? Nossa, mas agora eu acordo pensando nisso, eu vou dormir pensando nisso, então agora é hora de eu buscar um pouco de ajuda. Então, toda aquela questão que lá no começo eu tinha muita consciência de que eu precisava viver para passar pela dor, né? E realmente ir no fundo do poço e processar tudo, chegou um momento que eu percebi, opa, agora não está dando mais. Né? Então, eu sim, busquei um médico, fiz Uhum. um tratamento de 6 meses, fiz o desmame, já terminou e me ajudou muito, que deu uma virada de chave. Então, esse tipo de consciência, de escolhas que a gente vai fazendo o tempo inteiro, é o que vai fazendo com que a gente consiga se levantar, seguir, ter novas escolhas e renascer, né? É, Tanto é que hoje eu estou aqui na intenção de falar sobre isso, sobre a minha história, para que ela possa ajudar outras pessoas, uhum, né? Para que uhum. pessoas possam, nossa, talvez isso, eu tive uma perda aqui, talvez eu possa lidar dessa forma, talvez conversar com os amigos, né? Às vezes a gente se isola. Quanto é importante você ter pessoas de confiança do teu lado que você possa falar, né? E não se É, preocupar com o julgamento. Então, tem tantas coisas que a gente vai observando e faz parte desse processo de luto e ele de cura, e ele é um processo, ele continua, né? uhum. Então, eu não estou 100% curada. Domingo agora foi Dia dos Pais, né? Então, foi o segundo ano que o Lucas passou sem o pai dele, né? E aí Uhum. a gente que é mãe, apesar da saudade, da dor pela perda, mas tem mais ainda a dor pelo A dor filho do não ter o filho. pai, né? Aham. Imaginar a nossa alegria dos dois juntos e tal. Mas de que forma a gente lida com isso? Né? Então, Uhum. aí eu busco na minha fé mecanismos para que me ajudam de conexão, de entender como é que sim, que os dois estão juntos, e que esse amor é independente de dimensão e de tempo, né? O Uhum. amor verdadeiro, ele é eterno, e isso vai dando quentinho no coração e vai deixando a gente preenchido de amor, né? Uhum. Ô, Sheila, e bem legal esse teu relato, né? Eu até sintonizei assim com a experiência que eu presenciei aqui do meu marido, que ele perdeu o pai e logo depois perdeu a mãe, né? E para ele essa questão de datas também é muito forte, né? É um dos momentos assim que uma semana antes, duas, ele já começa a ficar mal, porque ele já começa a pensar como que vai ser naquela data, né? E aí, pegando esse gancho, né, aproveitando sobre todos, né, um pouquinho desses ensinamentos que a Louise Hay traz para gente, né, que é a questão das frases, né, das afirmações. Eu, desde que eu conheci os livros dela, eu sou encantada. Até eu acho que a Andrea que está aqui, é a Andrea Prof. de Yoga lá do Espaço. Ela também já usou esse livro, né? A gente já usou muito as frases dela, as mensagens, e o quanto que isso faz a diferença na nossa vida. Tu que é facilitadora desse método, pode falar um pouquinho mais com propriedade disso para nós, né?
Clau, e é bem interessante a gente falar dessas afirmações positivas, porque elas também são movimento, né? Em momento nenhum a gente pode pensar assim, agora eu vou ficar aqui falando uma afirmação positiva, deitada aqui na minha cama e tudo vai acontecer, o céu, né? O sol vai se abrir, as coisas vão... Não é isso. Né? É você mudar o seu pensamento. Então, você trouxe o exemplo dele, ele já fica 2 semanas antes mal. Por quê? Porque ele já está conectado nesses pensamentos depreciativos que são normais a gente ter, né? Já antecipando, ele já não está vivendo um dia de cada vez, que deveria ser o nosso normal sempre, mas já antecipando, nossa, vai ser muito triste naquele dia, meu pai não vai estar comigo. Sim. Então, quando a gente para e faz as afirmações positivas, é uma forma de que a gente vibre, né? Nessa conexão realmente com o universo, do que realmente a gente quer. A gente precisa especificar para o universo o que a gente quer. E a afirmação em palavras, ela é dita porque é a forma que a gente se comunica, mas o universo, ele não entende palavras, ele entende a nossa intenção, né? Então, por isso quando a gente precisa ser do coração, né? Assim, a gente fala, às vezes parece tão romântico, tão fofinho, precisa ser do coração, ou sinta isso. Eu falo porque, como eu sou instrutora de yoga, então a fala do yoga, ela é sempre suave, né? Ela sempre fala, sente que isso vem do teu coração, mas, gente, é real, assim, falando bem, né? Tem que sentir mesmo que vem do coração, porque senão são palavras ao vento, né? Então, e existem vários movimentos também para a gente, eu acredito que fixar de alguma forma isso, né? Eu usava muito, para mim sempre funcionou, desde adolescente até para gravar coisas de escola, mas é escrever. Então eu comecei a escrever essas frases, sabe? E aí o que eu fazia? Todo dia eu pegava lá, escrevia aquilo que eu queria que acontecesse na minha vida de forma positiva, porque não sei se mas eu já ouvi falar em conversa com amigas que o universo ele não entende a palavra não. Então, a gente não deve escrever, por exemplo, não quero mais ser ansiosa. Ele não vai entender o não. Você tem que falar, quero ser uma pessoa mais tranquila, né? Sempre de forma positiva. Porque se eu fizer uma frase já no negativo, eu já não estou na afirmação, né? Eu já estou na negação. Claro, na verdade, não é que ele não entende a palavra não, porque ele não entende palavras. Mas quando você coloca o não na frase, você está falando de forma negativa. Isso. E aí está vibrando de forma negativa. Então, como ele entende a vibração, né? A Luísa, ela costuma dizer muito que é como uma antena, né? Ou uma rádio. Então, por exemplo, se você está conectada numa rádio de rock, não adianta você querer cantar samba. Não vai, o negócio ali não vai dar certo. Então, é conexão, é a anteninha. E as afirmações são bem isso, é o que vem do teu coração, né? Então, às vezes a gente fala, nossa, eu preciso perdoar alguém, eu quero perdoar, eu te perdoo, né? Eu te perdoo por tudo que você fez. Mas como você está sentindo realmente aquilo ali? Então, a Luísa ensina muito assim. Às vezes a gente não consegue falar sobre isso, porque o perdão é algo que não é fácil de sentir profundamente. Embora a gente saiba que o perdão não é para o outro, é para a gente, mas é um processo também, né, de cura, o perdão. E a gente pode, então, falar, eu estou disposta a estar disposta a perdoar. Porque aí é mais sincero, aí pode ser que toque o meu coração de verdade e eu diga, disposta eu estou. Eu não consigo agora dizer eu te perdoo, mas disposta eu estou sim. Então já faz o quê? Já liga com o universo dizendo, a Sheila está disposta, que legal, vou dar mais isso para ela então. Ela tem disposição. E aí, né, a coisa vai. Então, por isso que eu falo, que a afirmação é movimento. Sabe o que me veio muito agora, né? Na prática de yoga, eu linko muito isso porque é o que eu trabalho, né? Então, assim, a gente linka muito, por exemplo, as posturas, que são os asanas, são posturas psicofísicas, né? Com uma meditação em movimento e tudo mais, né? E me veio muito assim, porque as afirmações, elas também partem de uma postura diante da vida, né? Então, se eu vou lá no meu altar, né? Vamos supor, aqui tá meu altar, eu vou lá na frente e falar, eu quero muito ser uma pessoa tranquila. Ó a vibração que eu tô falando isso. Agora, se eu abro o meu peito, boto a mão no meu coração, fecho os olhos, inspiro.
Eu sou uma pessoa tranquila. Eu estou disposta a ser uma pessoa tranquila. Eu quero me trabalhar para ser uma pessoa tranquila. Eu já mudei. Eu mudei o Com meu certeza. posicionamento diante do que eu estou buscando para minha vida, né? E aí a gente volta lá para o início, né, do tema, como que eu me posiciono diante daquilo que está acontecendo na minha vida, né? Estou sendo apenas vítima, estou esperando que o universo ele me traga tudo aquilo que, né, que eu quero, ou eu estou tomando uma atitude perante aquilo, porque uma atitude não significa que a gente vai pegar alguma coisa, né? Uma atitude parte dos meus pensamentos, das minhas palavras e das minhas e consequentemente das minhas ações, né? E a autorresponsabilidade, né, Clau? É É isso. muito essa questão da autorresponsabilidade. Então, eu tenho essa situação, eu tenho esse desafio. O que que eu faço com ele? Né? Uhum. Então, às vezes, você pode começar, até não é por você. Né? Então, por exemplo, nossa, eu preciso continuar a minha vida porque eu tenho um filho para criar. Né? No começo, você pode ter um estímulo que não seja ali seu, mas está valendo, e daqui a pouco você chega em você, né? Mas o importante é isso, e também ter muita doçura, né? Ter muito carinho com a gente mesmo, sabe? A gentileza com a gente. Como às vezes a gente fala para um amigo de forma gentil, né? A gente, ele vem, vai fazer um exame e tal, nossa, vai dar tudo certo. Não, mas com a gente não, a gente se cobra, a gente se chicoteia, a gente se culpa. Então, sair dessa vibração, entrar na gratidão e nas afirmações positivas, a gente consegue lidar com vários desafios e várias perdas, né? Por exemplo, se perde um emprego, né? De que forma eu vou estar preparado? Eu vou ficar ali só fazendo afirmação, mas não vou mandar currículo, não vou me capacitar para um novo emprego, né? De que forma eu estou indo numa entrevista? Que tipo de vibração eu estou passando para aquele recrutador, né? Então, assim, a gente só dá o que a gente tem, né? A Uhum. gente só consegue dar o que a gente tem. Então, é Uhum. muito interno. Às vezes a gente trabalha muitas coisas externas, mas o processo e a verdadeira cura, ela é interna e de dentro para fora. E a gente dá o É. que recebe mesmo. Uhum. Bom, já são 10 para as 10, né? Pois Nossa, é, como passou passa muito rápido. rápido, gente. Eu teria, assim, mais um monte de coisa para falar para vocês, assim, porque essa troca ela vai puxando vários insights, vários gatilhos, Tá. né, de muita coisa que a gente passa, né, e de aprendizados também. É, mas eu acho que seria isso, né, Sheila, assim, para a gente abrir, né, esse nosso, a gente até digo abrir, que a gente está aí com alguns projetos, né, Sheila, Sim. de fazer juntas, então não sei se tu quer dar os recados, as novidades, né, falar um pouquinho para quem está aqui. Isso, então, né? As pessoas podem me acompanhar no Instagram. Assim, outra coisa do universo, né, Cláudia, que a gente se conectou, essa nossa retomada, né? Quase Isso. ao mesmo tempo, assim. Uhum. Então, eu também estou retomando esse trabalho e com a minha formação, né, de facilitadora agora da Louise Hay. Então, me Aham. acompanhar lá no meu Instagram. Lá eu tenho todos os projetos, né, dos meus trabalhos. Eu tenho atendimento individual, atendimento online. Daqui a pouco nós vamos ter a nossa agenda compartilhada e do que a gente está preparando, né? Com Isso. eu e o Florescer. Então, é lá no Instagram, direct, também tem um contato para o WhatsApp, qualquer dúvida, né? Se quiser compartilhar alguma coisa, tiver alguma dúvida, saber um pouquinho mais sobre a Luíse, sobre mim, eu fico muito à disposição, é só me chamar lá. Isso, e aí, se vocês quiserem deixar, depois deixe uma mensagem lá no Instagram do Florescer para a gente ter um feedback de como que foi para vocês esse encontro, Isso é se bem fez legal. sentido, né? Se tem alguma dúvida ou alguma sugestão de algum tema, né, que vocês gostariam de assistir e de trocar aqui com a gente também, tá? Tô, assim, muito agradecida por esse encontro, Sheila. Até não sei se tu queres deixar para quem está aqui, né? Quem assistiu aqui até o final, que do workshop que a gente vai fazer, que você vai fazer, né? Lá no Florescer, eu estou só intermediando, mas que a Sheila vai fazer. É,
como facilitadora do método, né? E que daí vai ter um desconto, né, para quem esteve aqui, quem esteve aqui pode Participar, né? ter desconto para participar também, né? É dia 28 de agosto, né? Vai ser um sábado de manhã, das 8 às 11. Então, é um horário também tranquilo, dá para almoçar ainda com a família e ter uma manhã de autoconhecimento, né? O workshop ele vai ser baseado nos métodos da Louise Hay, então serão vários exercícios, é uma forma muito dinâmica e muito profunda, né? De autoconhecimento, né? A gente vai trabalhar um pouquinho com crenças limitantes, com a criança interior. Então, é bem bacana. E quem participou, então, hoje, a gente vai ceder um desconto de 5% nas inscrições. Daqui a pouquinho a gente já vai abrir, né? Já vai estar divulgando. Então, a gente já vai poder colocar daí nesse grupo. A gente tem os participantes ali. Quem quiser, tiver o interesse em se inscrever e participar lá conosco nessa manhã, terá esse desconto de 5%. Isso. E aí eu até quero contar para vocês, né, essa minha ausência aí do Instagram. Eu tô um novo projeto aí, como agora eu tô vivenciando a maternidade, muitas coisas mudaram na minha vida, retomada também da administração do espaço. Eu tô reformando uma sala lá, o último quarto, para quem não sabe, Florescer, ele foi a minha casa por 30 anos, né? Então, o último quarto, que era o quarto dos meus pais, eles cederam para eu desmontar e poder fazer uma sala para eu fazer os atendimentos personalizados lá, que, né, é um atendimento que a ideia é acolher, poder chegar mais perto dessas mulheres, é atendimento para mulheres, né? Também trabalho com gestantes, a gente tem uma banheira lá, né? Então vai ter banho terapêutico também, se essa mulher quiser, né, receber o banho. Então vai ser um atendimento com yoga, exercícios respiratórios, uma prática personalizada, né, para essa mulher e com reiki, com relaxamento, né, e outras técnicas aí que eu fui estudando nessa jornada de autoconhecimento e agora me sinto pronta para compartilhar com vocês. E aí, quem não segue ainda o Centro Florescer, quem não conhece, fica o convite, é um espaço que ele foi idealizado com muito amor e ele realmente tem muito amor e nessa retomada, com toda certeza, novas sementes estão sendo plantadas por lá e a gente espera vocês, né, para florescer, tá bom? Então, muito, muito agradecida. Acho que é isso, né, Sheila? A gente também gravou aqui o nosso encontro, depois a gente pode disponibilizar. É isso. Tá É bom? isso, Clau. Muito, né? Muita gratidão, muito amor. Muito E só reforçando obrigada. que o seu espaço realmente é lindo, maravilhoso. Quem puder, né, e quiser conhecer, vale muito a pena, porque a energia é maravilhosa e a gente percebe o quanto tem de amor e de carinho e de luz lá naquele lugar. Então, eu estou Muita muito grata gratidão, também dessa Sheila. nossa parceria e espero que a gente receba vários feedbacks com vários temas aí para a gente poder também abordar. Sim, E fazendo, né, e tendo esse aprendizado juntos, né, porque a gente somos eternos aprendizes. sim. Então, muito Muita obrigada. gratidão, mulheres. Uma ótima noite para vocês, viu? Obrigada a Obrigada, todas, gente. Sheila. Beijo, Tchau, tchau. tchau.